depois da cruz, depois do túmulo vazio, depois da ressurreição. O que aconteceu? Muitos conhecem a história da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, mas poucos sabem sobre os 40 dias extraordinários que se seguiram. 40 dias em que o Deus encarnado caminhou novamente entre os homens, não mais como um condenado, mas como o conquistador da morte. Esta é a história dos 40 dias que mudaram tudo. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, Maria Madalena encontrou o túmulo vazio. Jesus apareceu primeiro a ela, chamando-a pelo nome. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher, em uma cultura onde o testemunho feminino não tinha valor legal. Deus sempre escolhe o improvável para confundir os sábios. Vai e diz aos meus irmãos, ordenou Jesus. E ela foi. A primeira evangelista da ressurreição. Correndo com lágrimas de alegria no rosto, ela proclamou: Eu vi o Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu a Pedro, restaurando o discípulo que o havia negado 3 vezes. Ninguém registrou as palavras daquele encontro, mas podemos imaginar o alívio, o perdão, a reconciliação. Ainda no primeiro dia, 2 discípulos caminhavam tristes pela estrada de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Suas esperanças haviam sido crucificadas com Jesus. Um estranho se juntou a eles no caminho. Sobre o que vocês conversam com tanta tristeza? Perguntou. Eles contaram sobre Jesus de Nazaré, o profeta poderoso, e como os líderes o haviam crucificado. E nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir Israel, disseram com a voz embargada. O estranho começou a explicar as Escrituras, desde Moisés até os profetas, mostrando como tudo falava sobre o Messias que precisava sofrer antes de entrar em sua glória. Quando chegaram à aldeia, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde. À mesa, o estranho pegou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Naquele momento, seus olhos se abriram. Era Jesus. E ele desapareceu. Eles se entreolharam com o coração ainda queimando. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Naquela noite, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, com medo das autoridades. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Paz seja convosco. Terror inicial. Pensaram ser um espírito, mas Jesus mostrou suas mãos e seus pés. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Para provar que não era uma aparição, ele pediu comida. Deram-lhe peixe assado e mel, e ele comeu diante deles. O impossível estava acontecendo. Jesus estava fisicamente presente, vivo, real, ressuscitado. Tomé não estava presente. Quando os outros lhe contaram, ele recusou-se a acreditar. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus olhou diretamente para ele. Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos, sua voz tremendo. Senhor meu e Deus meu. Jesus sorriu. Você creu porque me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta bênção atravessa os séculos até nós. Nós que não vimos, mas escolhemos crer. Dias depois, na Galileia, 7 discípulos decidiram pescar. Pedro, sempre impetuoso, anunciou: Vou pescar. Os outros seguiram. Nós também vamos. Passaram a noite toda no mar. Não pegaram nada. Ao amanhecer, viram alguém na praia. Filhos, vocês têm algum peixe? Gritou o estranho. Não, responderam frustrados. Lancem a rede do lado direito do barco. Lançaram. E não conseguiam puxar a rede de tantos peixes. João reconheceu primeiro. É o Senhor.
Pedro, nu da cintura para cima, vestiu-se rapidamente e se lançou ao mar, nadando desesperadamente até a praia. Os outros vieram no barco, arrastando a rede com 153 grandes peixes. Na praia, Jesus havia preparado um fogo com peixe e pão. "Venham tomar o café da manhã", disse ele. Ninguém ousava perguntar: "Quem és tu?", porque sabiam que era o Senhor. Depois do café, Jesus olhou para Pedro. "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Pedro, lembrando-se de suas 3 negações, respondeu humildemente: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas." 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes Pedro declarou seu amor. 3 vezes Jesus o comissionou. Cada pergunta apagava uma negação. Cada resposta reconstruía um chamado. Pedro estava sendo restaurado, não apenas perdoado. Durante os 40 dias, Jesus apareceu não apenas aos discípulos próximos. O apóstolo Paulo mais tarde registraria que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. 500 testemunhas oculares. Não uma visão coletiva, mas encontros reais, físicos, tangíveis. Jesus comia com eles, conversava, ensinava, provava que a ressurreição não era um mito ou uma alucinação. Era história, era real. Durante esses 40 dias, Jesus abriu as mentes dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Ele explicou como tudo no Antigo Testamento apontava para ele. O Cordeiro Pascal no Êxodo era ele. O sacrifício no dia da expiação era ele. A serpente levantada no deserto era ele. O servo sofredor de Isaías era ele. Cada profecia, cada símbolo, cada sombra, tudo falava de Jesus. Os discípulos, que antes eram lentos para compreender, agora viam com clareza cristalina. Não era apenas conhecimento intelectual, era revelação divina. Em uma montanha na Galileia, Jesus reuniu seus discípulos e deu a ordem que ecoaria através dos séculos. "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." A grande comissão, a missão global, o mandato para mudar o mundo. No 40º dia, Jesus levou os discípulos até Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras. "Não se afastem de Jerusalém", instruiu. "Esperem pela promessa do Pai. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." "Senhor", perguntaram, "é agora que vais restaurar o reino a Israel?" Jesus sorriu. "Não lhes compete saber os tempos que o Pai estabeleceu, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Então, diante dos olhos deles, Jesus começou a se elevar, suas mãos estendidas em bênção, seu rosto brilhando com glória, seu corpo ascendendo ao céu. Uma nuvem o recebeu, e ele desapareceu de vista. Os discípulos ficaram olhando para o céu, atônitos. De repente, 2 anjos em vestes brancas apareceram ao lado deles. "Galileus, por que ficam olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir." 40 dias, 11 aparições registradas, mais de 500 testemunhas. Aqueles 40 dias transformaram covardes em heróis, pescadores em pregadores, homens medrosos em mártires, dispostos a morrer pelo que viram. Nenhum deles voltou atrás. Nenhum negou sob tortura. Nenhum confessou que era uma farsa mesmo diante da morte. Por quê? Porque você não morre por uma mentira que você mesmo inventou. Porque eles não acreditavam apenas. Eles sabiam. Eles tinham comido com Jesus ressuscitado.
tocado suas feridas, ouvido sua voz, recebido seu fôlego, experimentado sua presença. E 10 dias após a ascensão, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo. Os mesmos homens que fugiram na crucificação saíram pregando nas ruas, e 3.000 pessoas se converteram em um único dia. O movimento, que começou com 12 homens assustados, se espalhou pelo mundo conhecido em uma geração. Hoje, 2 bilhões de pessoas seguem aquele Jesus ressuscitado. Os 40 dias terminaram, mas a história não. Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias. Ele ascendeu ao céu, mas não nos abandonou. Pelo Espírito Santo, ele está mais presente agora do que quando caminhava na Galileia. E um dia, como os anjos prometeram, ele voltará, da mesma forma que subiu. Visível, glorioso, triunfante. Você está pronto para encontrá-lo? Inscreva-se no nosso canal e deixe seu gostei para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e todos possam ter a dádiva de ouvir as histórias da Bíblia Sagrada. Caso ainda tenha espaço no seu dia para ter um tempo com Deus, clique em nosso canal e veja mais das diversas histórias bíblicas. Deus esteja com você e até a próxima.